Anne do céu, a gente caiu, Acontece, levamos uma acontece, meu amor. cachotada, a onda. Eu vou reenviar o aviãozinho Acontece. para todo mundo. Eu vou reenviar o aviãozinho para todo mundo. O aviãozinho atualizado, entendeu? Ai, Mas olha só, Deus. essa live aqui agora, ela começa novinha para É você usar verdade, mais à do que vontade. isso, né? E vai convidando aí os seus, né? Essa Vou galera para chamar a juntar. criançada, a galera que tem criança, a galera que tem criança dentro de casa, fora de casa, dentro de si, fora de si. Vamos chamar a Panvinha, João Gabriel, Cristina Andrade. Tem o pessoal que a gente sabe que essa hora está na escola, né? Dando aula, sei lá. Mas quem Tem está em sim. casa? É, Quem chama a está em casa. criançada para poder interagir, para poder curtir. Quem sabe a galera gosta de uma história, até porque história serve para crianças de todas as idades, né? Eu posso chegar aqui com uma Sim. história e ela ser aplicada perfeitamente para uma pessoa de 70 Então, vamos anos. contando sobre você. O que você Hum, lembra da tua infância? muitas coisas, muitas peraltagens, travessuras, muitas. Conta a bagunça mais inusitada que você fez quando era criança. Teve uma bagunça, não foi uma bagunça, né? Eu amo animais, sempre amei. Eu era apaixonada por animais, então eu tive muitos gatos, cachorros juntos, né? Tinha periquitos, e os periquitos eu não soltava porque meu avô que me deixou de herança, então eu não tinha coragem. E todo animal que eu via na rua eu queria carregar para casa. E já teve acontecido de uma vez eu ver um cavalo. Tava na rua, gente, muito fraco, era osso, tadinho puro. Eu fiz um escândalo na rua com a minha mãe para levar o cavalo lá para casa, sendo que não tinha nem espaço para ele. Aí eu convenci de deixar na garagem, para ela botar na garagem que a gente ia cuidar. Então coloquei minha mãe em muitas saias justas quando eu era criança por causa das minhas Mas você peraltagens. levou o cavalo, Eu Débora? Você quis levou o levar e cavalo? fiz um escândalo daquela espécie da criança que quer o brócolis da propaganda. Só que no caso o E aí, ele cavalo. foi? Não Ele foi? foi e eu assumi um compromisso de ir todo dia até onde ele estava. Porque eu que ia, porque era no caminho de casa. Ele não era meu, E também aí? não podia levar o cavalo que não era meu, mas ele estava na rua, eu achei que ele precisava de um dono. Ó, Cascudinha tá entrando. Cascudinha é uma palhacinha muito linda. Eu e ela, a gente fazia curso lá no Aristocratas, curso do Rafael Sena e da Lígia Caboclo. Que E legal. a gente vai voltar, se Deus quiser, depois dessa pandemia. A Vai ser. Helena Batista, não sei se conhece você, Sim, não é sim. dos meus. Helena Batista, Helena com E. É verdade, com E, sem H. Seja bem-vinda, Sim. tia. E aí, assim, Cascudinha é a uma gente história. apronta muito, Anne. Quando a gente é criança, a gente apronta adulto, mas lembrar de travessuras é E você vem cá, colocar o adulto em saia justa, né? o que que você gostava de ver na televisão? Quais eram suas brincadeiras preferidas? Brincadeiras. Olha, a gente tá rindo da cena do cavalo. Eu amava cavalo, eu tinha um cavalinho azul, então o cavalo fazia parte da minha vida. E eu gostava, assim, de brincadeiras de roda, de ciranda, coisa que a gente não tem mais hoje. Mas eu amava a brincadeira de ciranda, roda, bola de gude, amarelinha, pula corda. Gente, elástico! Lembra disso? Você já brincou de elástico? Eu vi aquela foto sua. Você se lembra da Super Vicky? Que tinha uma roupinha mais ou menos igual ao que você estava vestindo. No seu perfil tem a foto de uma Super menininha Vicky? Não. que era um robô. O robô. Você tá com a roupa da Super Vicky, que Sério? ela era um robô. Não. Ela era um robô de Bahia Chiquinha, vestido Mentira, vermelhinho, com a gente. parte da frente branca. Porque ela era como se fosse uma governanta da casa, Ah, que ela foi construída para isso. que E a família bonitinho. adotou. Era Sim, como e se ela fosse era uma. futurista, um desenho futurista. Tipo os Sim, dos Jetsons. anos 80. Era um seriado mesmo, Super Vic, pesquisa depois. É, E eu, quando eu olhei essa foto ali, eu falei, cara,
a minha mãe também colocava A minha mãe era Marichiquinha. destas, e adorava. E era, não sei se você não conhecia Rainbow Bright, né? Rainbow Bright. Rainbow Bright, É- não. Era Não peguei. bonequinha também do Bem Me Quer, Mal Me Quer. Todas elas tinham essa Chiquinha. Marichiquinha A assim. Chiquinha, a Xuxinha, o que era penteado da época, né? Que era penteado da época. Era a Chiquinha, a Xuxinha, que tinha até a Xuxinha fazendo a menção à própria Xuxa, que era uma Xuxinha assim de pelinho, sabe? Umas assim, que você amarra o cabelo no alto. Sim, Lembra cara, era disso? um elástico que uma pontinha, a outra era, ou era azul, ou era vermelho, tinha várias cores. Isso, tinha A minha tia me da dava um Pedrita, monte. tinha um ossinho da Pedrita que a gente às vezes colocava aqui em cima quando a gente era criança. Você lembra disso? A gente tá falando de coisas de menina, né? Que não é a realidade dos meninos. Mas a E brincadeira é você, muito boa. e desenho, televisão, você gostava de quê? Desenho de televisão. Eu só gostava de coisa não recomendada hoje. Hoje seria proibidão. Porque eu gostava Sério? de Jaspion, de Power Rangers, eu era Power Ranger rosa. Você acha que o Jasper seria proibido hoje em dia? Estimula a violência, talvez? Talvez, talvez. Porque eu ficava, não Tem era coisa mais agressiva. violenta. Tem coisa muito mais violenta, acredito. Acho que vai mudando os nomes. Mas eu ficava assim em É, né? casa fazendo os golpes. Isso eu ficava. Do Não, Jaspion, do assim, Jiraiya. se vocês se forem me perguntar mesmo, o mais perigoso da época era o super-homem, que uma criança podia achar que Gente, podia voar super-homem é e tudo de bom, cair na mata. janela. É Sim, mas verdade. se você for. A Sim. criança podia achar que, eu vou voar também, Isso é o que mais né? acontece. Isso aí acontece muito, esse tipo de Então, acidente. assim, o perigo está mais nos pais não explicarem a realidade para os filhos, né? Mas a Não sentar, realidade olha, não é, inexiste. Você não pode dizer para uma criança que a espada dela não é espada. Como você diz para uma criança que a espada que ela está usando, igual a do personagem, não é de verdade? É de verdade. Claro que é de verdade. a Como espada machuca. Mas então, mas se o personagem usa espada, nem todo personagem tem poder que faz assim e lança alguma coisa. Alguns personagens têm alguns acessórios, assim como o He-Man tinha espada, lembra? Lembro. E aí tem vários personagens que têm espada, outros têm foice, outros têm arma. Enfim, você tem que ter um cuidado de explicar que aquilo ali, se fosse com a ponta assim, com material assado, seria perigoso. Mas você não pode dizer para a criança assim, tira a sua espada. Se ela é aquele super-herói e ela assiste aquele super-herói e ele tem espada, como um samurai, todo o poder dela está naquela espada. É como se tirasse o poder Sim. dela, né? De fazer um efeito. É como se tirasse a teia do Homem-Aranha. Como que você vai virar as costas e o menino não vai fazer para você? É impossível. Você vai tirar o poder dele. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque senão você mexe no Você acha imaginário. que todos nós temos, no fundo, um poder e a Acredito. criança vai ter que descobrir qual que é o dela? Acredito, não vou associar poder como algo sobrenatural, tá? Apesar de que a gente cresce acreditando em poderes mágicos. Ou alguma coisa que associa ao poder. Então, às vezes, não é um poder do próprio personagem, mas quando ele tá com aquele carro, no caso do Batmóvel, aí ele é super poderoso e capaz de várias coisas. Só que temos Essa poderes, semana, sim, mas não essa chamo de semana poder. eu estava pensando assim, cara, a pessoa que criou o avião, ela teve uma infância ultra diferente do que a gente vê hoje, né? Ela quis voar, ela, não, mas eu não vou voar sozinha. Ela criou um avião, né? Eu acho que ele não pensava que ia virar um Um negócio enorme que ia carregar instrumento. pessoas pelo É mundo, verdade, sabe? acho que no começo não. A Né? Cascudinha tá dizendo que precisa sair. Beijos, Cascudinha. Tem, Beijo. todo mundo tem poder. Eu só acho que os nomes são diferentes na fase adulta, mas tem sim.
E deve ter sido Você difícil acha, mesmo. Para o Santos você acha que Dumont, ainda vão inventar alguma coisa melhor do que o avião? eu acredito. É um pouco assustador, Que mas eu seria? acredito. O que Naves. seria? Melhor do que o avião, o que seria? Naves. Não, mas aí vem dentro do avião, né? Não, Vem em dentro formato da de tecnologia do naves, avião. com capacidades muito superiores aos de aviões. Com certeza a pressurização será outra. A velocidade para perfurar o ar vai ser outra. Flutuar, talvez, eu não sei, mas com certeza pode ser que eu não pegue essa geração, mas vai existir sim, acredito. Então, o que você preparou para nós? Porque você pode Ah! responder. Calma aí, você pode responder a sua idade ou não? Posso? Biológica que você está falando? Idade, é. Biológica, deixa eu falar aqui. 34 anos, a idade biológica. É, eu tenho. Mas Por não que tem sei outra quantas idade? almas eu tenho. Não sei de onde. Então, Entendi. eu não me apego à idade biológica. Tem crianças aí que parecem anciãos. E tem muitos anciões Uhum. que parecem crianças, que é quase lá a mesma coisa. Então eu falo assim, e mulher tem 3 idades, Anne. Mulher começa com 3 idades. A que ela fala, a que dizem que ela tem e que a que ela diz para todo mundo que ela tem. Então, no mínimo 3. Então, eu queria ouvir a sua arte e que essa criançada toda recebesse homenagem e os professores também, né? Porque aqui a gente abraça todo 15, mundo. E é. olha só, não é coincidência que o Não, professor e a criança são homenageados no mesmo mês, né? é Um abraça o outro, né? Quem foi que verdade. decidiu isso? A gente não sabe. Mas é uma coisa, né? Tipo assim, se eu fosse fazer, eu botava o Dia da Criança no mês das mães, né? É. Vamos combinar. Se eu fosse fazer, ia ser no dia, Mas aí, mês das né, mães. depende, a mãe ia ficar chateada, não? Confundir a data dela, não? Misturar, não? Não, não. Ia ser no mês das mães. Podia ser. Mas aí é que tá. Porque uma coisa. Sem mãe não tem criança, né? Então. E sem pai também não Tá tem, mas falando aí. da questão biológica novamente, entendo. Mas eu acho que a criança tem mais a ver com mestra, muito mais. A criança, ela é professora por excelência, acredito. Quando você fala assim de criança e eu pergunto, Anne, me diz 5 características que você acredita que um adulto precisa ter na vida. Que você acredita que o adulto precisa ter. Eu te pergunto, você me diz 5, fala para mim quais são, rapidinho. Sinceridade, Hum, humor, ok. bom humor, né? Aham, Fidelidade, aham, tem que ser espontâneo aham. e tem que ser positivo. Positivo. Dessas 5 características, a criança tem 5, não tem? Então eu sempre digo que a gente tem que aprender com elas, não elas com a gente, porque a gente já está muito contaminadinho, eu diria. Elas não, elas trazem essa sabedoria que não é institucionalizada, não é na esfera do conhecimento teórico, é a sabedoria da intuição, é E elas intuitivo. ensinam. Você pode ver que a Bruninha fez uma live sozinha aqui, ensinou a fazer uma arte que ela aprendeu com um adulto, mas ela está levando adiante. Entendeu? Verdade. E tem 8 anos já está ensinando. E não, a Imagina. criança ensina quando nasce. Ana. A criança é professora por excelência. Ela ensina o pai, ela ensina a mãe. Ela faz o pai e a mãe olhar para ela e se ver no espelho. De repente, quando o pai e a mãe olham a criança falando a mesma coisa que eles falam e eles não gostam, é um choque para o pai e para a mãe e pensa, de onde essa criança tirou isso? Fui eu que falei isso. Ela já ensina. Nenhum pai e mãe é pai e mãe por acaso.
É porque a criança veio ensinar. A Ó, criança, ela é você falando professora. comigo e eu sentindo o gosto da infância aqui, ó. Ai, olha ela, Eu, abusada. eu tô toda no clima, cara. Eu falo, gente, eu vou sentir o gosto da minha infância, recebendo. Isso, Porque isso. minha criança. Você sente a ser criança interior? Você A sente todo ela? instante eu tenho que dar umas travas nela. E o que que ela te fala? A Ela briga com faladeira você? briga o tempo inteiro, briga, questiona, e pula, saltita. E também eu que tenho que dar, ou segura a onda aqui, ou mais o tempo inteiro. Eu sou, na festa de aniversário, eu sou sempre a criança que está querendo ficar na piscina E de bolinha. ela já te cobrou para você arrumar um cavalo para você? Muitas vezes, muitas vezes. Só que aí eu explico para ela que não é arrumar um cavalo, é manter o Tipo, cavalo. agora você tá grande, E eu que né? era a E Sara. Você lembra de Sara, o cavalo de fogo? Eu era a Sara, não, né? Me sentia a própria Sara. Mas aí a questão não é o cavalo, né? Eu tenho cavalo, hoje eu tenho dois, então, mas de brinquedo. eu com esse vestido vermelho aqui, você acha que eu tô homenageando quem? A Mônica, Você né? sente isso, Gordinha, engraçado. baixinha, Olha ela. gordinha, baixinha, dentuça. É a Mônica, cara. Você achou que é a Mônica? Sempre soube Com que ela era a esse Mônica. salmão aí, assim, tá com uma cara de Magali, você não acha, não? Salmão, isso aqui é vermelho, minha filha. Aqui, ó, Aqui vermelho. parece pra mim um salmão, tipo assim, uma cor de melancia. Polêmica na live. O vermelho se transformou em melancia. Eu achei, assim, mas é aquele melancia bonito, aquela cor de melancia. Bom, mas eu catalogo Não, cores, é então bem também é tomate diferente. aqui, ó. Ele É é bem bem tomate, ó. tomate? Menina, não É tô. aqui, ó. Ó, Pode ser que ó, esteja bem chegando pra tomate. mim clarinho, entendi. É, Ó, mas bem isso não, tomate não aqui, tem ó. problema. O que importa é o que pra você É porque é. É a tomate ou Mônica, é eu vou te salmão? falar, a personagem turma da Mônica, ela cresceu comigo. Porque quando eu era pequena, eu era chamada de gorducha, baixinha, tudo que chamava a Mônica me chamava. Hum, E aí, ó, observando como a Mônica lidava com isso, eu falei assim, sabe, é assim, tem que ser forte então, né? Tem que ser forte, porque a Mônica botava uma força nela, né? E fazia o mundo batia. dela dar uma baixada no. Tipo assim, ela não estava com raiva, ela deixava claro que ela estava com raiva, mas depois ela voltava com os amigos de volta. Não era Uhum. uma briga para sempre, sabe? Mas Tanto que antigamente a sempre. infância era assim, né? Era muito disso. Infância é assim, olha, é tudo muito extremo. Briga e depois faz o dedinho que não tá de bem com a Mas maior olha, facilidade. eu não acho que a gente passar pro lado adulto tira muita coisa da gente, não. Mas não É o que a tira, moça tá. agrega. Sim. Agrega, coloca Hoje, mais coisas, como responsabilidade, além das que hoje já existem. uma especialista estava falando que a gente, quando se casa, a gente está casando com uma pessoa que já foi criança e ela só foi ganhando mais ingredientes na vida. E você é mais um, né? Tipo, você é mais um que vai ser mais um. E aí eu já recebi até aquele conselho assim, observa como trata a família, porque é como vai tratar você. Tem sempre. Então, a criança que é mal educada, não recebe a educação direito, ela provavelmente vai te tratar com falta de respeito também, correto? Também. É, tende a Tudo é. repetir, não é? A gente tem que observar assim, a culpa. Não tem culpados nessa história, porque eu não sei que condições esses pais teriam de dar educação para essa criança. A gente tem que observar que a criança ela foi educada por pessoas que também foram educadas, ou não. E aí, em regra, aquela pessoa vai transmitir aquilo que ela tem dentro de si. Então, a criança Sim, talvez esteja sendo educada por adultos que também não tiveram o mesmo amparo emocional,
as mesmas coisas. Então, os pais, repetem muitos dos padrões de comportamento, acreditando que estão fazendo o melhor, porque é o melhor que eles sabem, é o melhor que eles têm. Mais do que isso, foi aquilo que deram para eles, foi o que ofereceram para eles. Então, a gente tem que Então, ter mais cuidado, é. tomar muito cuidado a fazer avaliações e análise, a pessoa vai ser a criança que ela foi, tem tantas coisas no meio do caminho que pode mudar E, ó, tudo. eu falo que até os 100 anos a pessoa vai mudar, vai desmudar, Isso, né? Mas se ela tem até o 100 readaptar. para se endireitar na vida, Ou até sabe? mais, Tem não gente que fala, sei. não, tem gente que fala assim, é um caso perdido aquilo ali. Eu falei, não, a vida ensina, até o último Isso, momento, até o último a vida momento. ensina, É verdade. A vida é né? uma escola, né? Ela é uma E você tem escola. alguma música aí pra gente, Débora? Tem uma história que tem música, que é uma história Hum. que é uma história assim do coração, uma história afetiva, que tem música e é de um rapazinho, um personagem chamado Pedro Malazarte. E eu não gostava muito desse personagem, sabe? Eu achava que ele era muito assim, tinha umas coisas ruins, até que um belo dia eu chamei Pedro para conversar. Eu falei, quer saber? Eu preciso escutar ele primeiro. Como é que eu vou julgar esse menino sem escutá-lo? Eu tenho que ouvir de onde ele veio, quais foram as experiências dele, que histórias ele tem. Quando Pedro me contou a vida dele, a história da vida dele, eu entendi porque em muitas histórias ele aparece como um espertalhão. E dentro dessas histórias, desses repertórios do Pedro Malazarte, eu tenho uma que eu acho delícia. Ela já foi, a releitura dela é um conto popular, a releitura dela já foi feita pelo Câmara Cascudo, que é um jornalista, escritor, pesquisador do folclore brasileiro, e a versão que eu vim trazer é a versão da Bia Bedran, que é uma cantora, uma contadora de histórias, que eu também adoro, dentre tantos que eu gosto, a Bia tem esse repertório do Pedro, que é a sopa de pedra. Você já ouviu falar na sopa de pedra? Ai, meu Deus! É Então eu vou aquela contar. história. Fala. Eu já ia dar spoiler aqui. Ah, não, calma. Calma, gente, calma. Calma que eu vou contar a história do Pedro. Uma vez, Pedro Malas Artes, mineiro, sanfoneiro, caipira famoso por sua esperteza, foi chamado para resolver um caso muito interessante. As crianças de um determinado lugar, muito bonito, com hortas e pomares muito bem cuidados, não gostavam de legumes e verduras de jeito nenhum. Seus pais, então, resolveram chamar Pedro Malazarte para resolver essa situação. E lá se foi Pedro, com seu jeito manso de jeca. Reuniu a criançada, pitando seu cigarro e perguntou: criançada bonita, quem quer tomar uma sopa? Quem quer tomar uma sopa? As crianças viraram a cara de má vontade, pois acharam que a sopa era de legumes, mas perguntaram de que era a sopa. Ah, é a minha maravilhosa sopa de pedra! Você nunca ouviu falar? Vem gente do mundo inteiro provar! Os olhinhos das crianças começaram a brilhar de curiosidade. Uma sopa de pedra? Como seria? Mas, para eu fazer a minha maravilhosa sopa de pedra, vocês vão ter que ajudar eu a fazer. Por isso, eu vou dividir a turma de vocês em 3 grupos. O primeiro grupo vai ter que catar água fresquinha, de lá da nascente do rio, e trazer aqui pro meu tacho. O segundo grupo vai buscar pedra, mas pedra redonda, redondinha mesmo. Quadrada, pontuda, oval, triangular, não serve. E o terceiro grupo vai buscar legumes e verdura fresquinha lá da horta. Quando as crianças ouviram aquilo, as crianças começaram a gritar: não
Pedro, não, você traiu a gente. Você disse que a sopa não era de legumes, não. E Pedro disse, karma, gente, karma. Legume, verdura, não é pra comer não, só. É só pra dar cor. Não é pra comer não. Olha só, a cor de abóbora da abóbora. A cor de cenoura da cenoura. O vermelho da beterraba. O verde do alface da couve da bertalha. O branco do nabo. O pretinho da berinjela. Que delícia. Não é pra comer não, é só pra dar cor. E cantava uma música assim. Minha sopa de pedra tem melhor sabor. Boto legume da horta só pra dar cor. Verdura fresquinha, bocadinho só. E eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. E assim, Pedro foi coordenando essa difícil tarefa. Toda vez que uma criança chegava com uma pedra que não era redonda, redondinha mesmo, Pedro mandava voltar. E elas iam e vinham da nascente do rio, enchendo seus cumbuquinhos e jogando no tacho do Pedro, trazendo legumes, verduras para dar cor. E aí a sopa ia ficando pronta, e um perfume gostoso ia subindo, e a fome ia apertando, e Pedro ia cantando. Minha sopa de pedra tem melhor sabor. Tararam. Eu boto legume da horta só pra dar cor. Verdura fresquinha, bocadinho só. E eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. E as crianças com uma fome danada, sentindo o cheirinho daquela sopa que fazia uns barulhinhos do fundo do tacho do Pedro, sabe? Os barulhinhos assim da sopa mexendo no fundo. Tomaram a sopa sofregamente. Ai, que delícia! Ai. Adoraram a sopa. Um menino assim mais esperto, até parecia filho de Pedro Malazar, sabe? Reparou numa coisa e falou: uai, Pedro, uai, nós tomamos sopa de pedra mesmo. Cadê esse Pedro que eu não tô vendo as pedras aqui? E Pedro disse para ele: ah, garoto, ou você é esperto ou não é esperto? As pedras são pesadas, ficaram lá no fundo do tacho. Mas eu juro pra você, eu juro pra você que foram as pedras que deram esse gostinho danado de bom pra sopa. E elas terminaram a história cantando e tomando a sopa. Minha sopa de pedra tem melhor sabor. Eu boto legume da horta só pra dar cor. Verdura fresquinha, bocadinho só. Eu boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. Sopa danada de boa sopa. A sopa de pedra, um conto popular, a releitura Olha de a Bebedrão. coincidência. Você entrou nessa live aqui, a Bruninha estava fazendo o quê? Catando pedrinha para botar na verdade. A gente não sabe de nada. Escrito? Tá Tava vendo? escrito, né? A gente não sabe de nada, é isso que eu falo. A gente não sabe de nada. Como que eu ia saber que você ia
contar essa história. Nem tinha E, nem, como. e, ó, e vamos deixar uma coisa bem clara. A gente, quando eu falei que eu ia conversar com a Bruninha, que eu botei a foto de uma e a outra, uma do lado da outra, eu falei, vamos achar que é mãe e filha. Aí, tanto que assim, quando a Bruninha entrou, eu falei, Bruninha, chama sua mãe. Porque, assim, né? Tipo, tava parecendo mãe e filha, uma do lado da outra no cartaz, né? E aí eu falei, gente, tem uma coisa engraçada aqui que eu tô tentando identificar, mas eu não tô entendendo o quê. Eu tava fazer. Quando eu acordei hoje, acordei com uma energia lá Que no bom. alto, sabe? Uma energia que vem me carregando, me carregando. Eu falei, puxa, por que eu tô, sabe, com esse frio na barriga imenso? São duas criaturas fofas, né? Tipo assim. E agora eu tô assim. As duas Eu falaram de também, pedrinhas, eu cara. tô engraçada. Até não tinha como você adivinhar. Não tinha. Não é, Pá? Aí a mãe dela aí, a Matilda. Paty Fortuna. É Paty Fortuna. verdade. É o universo, vai saber. É É sinergia. incrível! É incrível, né? É Não é? incrível. Tá tudo conectado. É verdade. A gente tá interligado, né? Como que a gente podia imaginar? Não É era, não como, tinha tipo, como. E que bom. não é? São essas E se surpresas fosse assim. combinar, não ia sair tão perfeito, Vai né? saber, é verdade. Talvez não. Poderia vir com outra história, não sei. Engraçado. E eu nem percebi quando eu falei da sopa de pedras. Eu não fiz a associação lógica das pedras que a Bruninha tinha A trazido. Bia Piloto aí. É uma coisa que eu lembro que o Ju. É aquele negócio que acontece sempre. E hoje, por acaso, é o dia do Corujão, né? É O verdade. Corujão. Eu acho que esse, o Corujão atrai essas coisas também. Essa... Atrai, sim. Atrai pessoas com a mesma energia, eu acredito. E você falou para mim que você guarda lembranças também da infância. Você tinha alguém que contava histórias para você? Porque você tem uma Tinha. pegada nas histórias, sabe? As histórias foi onde tudo começou. Porque antes da grafia, antes da escrita, a gente escuta, não é verdade? Quando a gente vai falar assim, por que que um surdo, em regra, é mudo? Porque ele não ouve. Então, como uma pessoa vai reproduzir um som se ela não sabe que som é aquele? Então, a contação de histórias, ela é uma tradição da oralidade antes, muito antes da tradição da escrita, da grafia e da própria fala. Da fala que eu digo leitura, né? Ler o que você está escrevendo, e da escrita, da grafia e da leitura. A contação de histórias surgiu antes. Então, o primeiro contato que o bebê, que o feto, eu diria, tem com a contação de histórias é ali na barriga. É pela vibração, pela entonação que a mãe vai dando, que ela vai sentindo. Depois ele começa a escutar os sons. E tudo é muito novo. A voz do médico, a voz da mãe, ela vai fazendo a diferenciação. E a criança precisa desse cultivo do imaginário, né? Em regra, isso é feito pelos mais velhos da casa. Então, eu tive um avô que era um contador de histórias por excelência. Então, meu avô era o meu griot para os africanos, era o meu ancião para os indígenas, porque os indígenas têm a contação de histórias, os africanos também têm a contação de histórias que ficam guardados, é como se fosse um tesouro, guardado com os mais velhos É, da aldeia, com os mais velhos da tribo. E eles são os conselheiros que transferem as histórias oralmente para os mais novos. E eu tive o meu avô meu que avô também tinha era um essa força. contador. Eu lembro dele me colocar num cesto, que ele morava na roça, e ele me botava naquele cesto onde Que carregava, o lindo! cavalo tinha um cesto. Não tem, que o Sim, cavalo, naquela época, carregava um cesto onde botava fruta, tudo ali dentro, né? E ele botava eu e meus outros primos também naquele cesto. A gente era pequeno. que Eu lembro. gracinha! Eu tipo assim, eu era criança e eu não tinha esse negócio de, não vou pisar ali. Eu pisava
no esterco mesmo da vaca e não estava nem aí. Eu achava A criança não legal faz o essa barulho. associação, ela não tem Não essa coisa faz, do né? pudor, ela ainda não tem nojinho, eu diria. Isso é feito depois. Não, tipo assim, nada Ela é não- nojento, né? Nada, Aí nada, ela porque ela não eu não associa, ela não tinha tem isso esse negócio de, não associado. vou pisar ali. Eu A pisava Bia falou uma coisa aqui no esterco perfeita, é mesmo da o vaca e signo. estava E tudo. Eu isso é o achava significado e significante. ela não tem essa coisa do A pudor, Bia está falando ela de uma ainda não questão tem nojinho, eu cognitiva. diria. Isso é feito Certíssimo da. isso. Tipo Paty, assim, um beijo. A Bruna é linda também, adorei a Bruninha. E a Bia tá trazendo essa coisa do signo, é verdade, que é a sema, né? Que é a coisa imagética. Como é que eu vou te explicar? O analfabeto, porque meu avô era analfabeto. Então, como é que o analfabeto podia ser um contador de histórias se ele não leu? Ele carregava dentro dele aquelas histórias. Histórias vividas, histórias vivenciadas, histórias inventadas, histórias criadas, histórias que contaram para ele. Então, ele tinha um repertório. histórias. E as histórias eram naturais, eram A mais humanas. narrativa E, era de vivência, e né? não era improviso. Era história que eles eles não eles criavam em cima do que eles viam, da vivência. Por isso que eu falo, hoje em Da dia, vivência. Mas também tinha os contos eu não. maravilhosos, Anne, que também tem uma função muito importante no imaginário, tá? Os contos maravilhosos, os contos de fadas, eles são muito importantes no imaginário. E tem esses contos que também passam pra gente, que os adultos também passam pra gente, que não são de vivências propriamente dita, mas são esses contos de fadas, da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, que traz a dialógica do bem e do mal, o do fica esperto que tem lobo mal. Isso traz um sentido para a criança do que é bem e do que é mal, vai elaborando dentro dela a maldade, inclusive da madrasta, que obriga a Cinderela a ser escrava. Então, e mais, do castelo, que é uma coisa muito. É um signo muito forte, né? Às vezes a criança só pode ir para esse castelo. Ela só se vê princesa nesse castelo do conto. Porque às vezes a realidade dela não coloca ela num castelo. Pelo contrário, às vezes ela está num porão. Mas quando eu conto uma história da Cinderela e ela se vê Cinderela, ela se vê naquele personagem, ela diz: eu também posso ser super-herói, eu também posso ser Power Ranger rosa e destruir todos os monstros que aparecerem no meu caminho. Ela se apropria do personagem, da força do personagem, para ela co-criar uma nova realidade para ela e sobreviver àquelas adversidades. Então, Você acha que o tem. professor e os pais deveriam Certamente, ser, Bia. ser o quê na vida de uma criança nesse momento de pandemia? Que ela está Uau. ali, Ai, as ser crianças só desse. professor, ser só pai, ser só mãe. É assim, quem é o pai, quem é a mãe. Seja pai, seja mãe, isso é muito trabalho. Isso já é um trabalho, ó, absurdo. Se Porque cada olha um só, ser só pandemia. o que é a Eu lembro, olha função, só, tá ótimo. quando eu era criança, eu lembro que eu me escondi dentro do armário para não ir para a escola. Ai, você não E gostava. o meu pai sabia que eu estava lá, mas ele não me chamou, deixou eu faltar. Aí eu falei, não gostei de ficar em casa, tô com saudade dos meus amigos. Aí ele, por que você se escondeu? Porque eu tava com sono, eu fui dormir mais. Eu fui Olha dormir que mais dentro do esperta! armário. A criança faz Aí, isso. tipo assim, a minha intenção não era faltar aula, era Era só dormir mais um dormir. pouquinho. Mas aí faltou só uma conversa, faltou um papo. Faltou assim, o que que aconteceu? Por que que você não quer ir na aula hoje? Talvez você contaria, se você sentisse da mãe ou do pai ali uma coisa assim, eu posso confidenciar um segredo, eu vou faltar porque eu vou dormir, e aí você Ó, sentisse confiança, eu, você por falava. incrível que pareça, eu tenho na cabeça, na memória, o meu primeiro dia de aula. Que lindo! Eu lembro, Foi eu bom para lembro de você ou foi cada minuto. traumático? Não, olha, eu lembro que me deixaram num lugar cheio de criança e a primeira coisa que eu fui pegar foi o hidrocor, folhas. Fiquei lá e no final eu não queria ir embora, Que bom! sabe? Eu não senti falta, assim. Mas com o Entendi. tempo foi passando,
aconteceu uma coisa triste na escola, que um garotinho falou para eu falar uma palavra, eu não sabia o que era. E a professora ruim, ó, sabão na minha língua, porque eu falei alto. Gente, aqueles E métodos bem aquele antigos. momento, não, aquele momento em diante, e a frase que a professora me falou, que era, ninguém vai ser seu amigo desse jeito, não sei o quê. Aquilo ali virou um disco na minha cabeça. Às vezes acontece de. Olha, a E Bia tá aí, falando da experiência dela também, que também não teve uma boa o que experiência. acontece? Agora ninguém vai ser amigo da Anne, porque a Anne só fala palavra feia. E não tinha partido de mim. E assim, já aconteceu também de eu falar em família, porque o meu primo também mandou falar. E aí, tipo assim, eu comecei a ver que eu falei, gente, só que assim, palavras diferentes, sabe? Aí eu falei, então tem palavra que a gente não pode falar, sabe? Que é uma explosão Tabu. na cabeça dos adultos, uma coisa assim. Assim que você Porque naquela compreendeu, época, né? Assim que você entendeu. Tem palavras que eu não sim, posso falar. porque naquela época o palavrão era uma explosão, era como se a criança estivesse se drogando praticamente, né? Ainda é, né? Um palavrão ainda é. Mas Você escutar uma criança pequenininha falando um xingamento, soa assim assustador. Mas soa assustador, mas aquele negócio é assustador, mas a criança não sabendo, né? Ela viu isso, ela ouviu isso em algum lugar, ela Mas viu naquele isso. tempo era pior, porque era assim, era o tempo onde a professora da Alfa, eu amo a minha professora da Alfa, ela não está mais entre nós, mas ela me batia, cara, para aprender a ler. Ué, a professora era a primeira série e me tacava o apagador e giz. Ai, E meu cada uma tinha Deus, uma aqueles forma. métodos Ué, mas bem aí. E não, e retrógrados. tipo assim, Anne, eu posso ir no banheiro, eu tô apertada. Não. Sabe o que eu fiz? Tirei os lápis, fiz xixi no potinho de Cleibon que tava o lápis. Eu falei, a mulher não vai deixar eu fazer o quê? Sabe? Mas é que eu tô Aí, tipo assim, falando. Você aí a estimula a professora, criança a fazer coisas que ela nem queria. tipo assim, aí a professora da primeira série ficou, tipo assim, bolada. Tipo, como assim essa garota fez isso? Sabe? Ué, Tipo você assim, eu falou acho pra que a menina professora. aprender? Como é que você diz pra ela? Ela vai falar assim, vou ter que liberar isso em algum lugar. Eu não ia fazer xixi na calça e eu acho que o não fazer xixi na calça veio do ensinamento de quando eu saí da fralda e comecei a usar calcinha. Quando eu Que é um aprendi que eu não processo. podia fazer, né? Agora eu tenho um vaso para fazer. E a primeira série era o quê? Era uma É um continuidade das absurdo. coisas que eu estava aprendendo, entendeu? Todo o ensino, Então, na tipo verdade, assim, toda a fase da gente na escola é sempre uma continuidade. Inclusive na fase adulta, quando você vai para a faculdade, ela é uma continuidade, nada é interrompido. Enquanto a gente vive, tudo continua, né? O ensino eu acho continua. assim, as professoras dos anos 80 e 90, Ah, a Bia está elas falando uma eram coisa muito mais. interessante, que é verdade, Bia. A proibição sem consentimento gera uma rebeldia. A criança, ela não sabe lidar com a negativa. Ela não sabe lidar, Mas e principalmente uma coisa que você não controla, que é o banheiro, né? Como você vai dizer para uma criança segura? É bem mais difícil, porque até você está fazendo não, a e olha criança só, se fazer mal. a experiência do sabão lá atrás O me sabão, fez da pimenta. virar a mesa. Tipo assim, Sim, a criança, agora ela essa daqui não vai me botar sabão. Eu tô querendo fazer xixi, cara. você Sabe? fica mais rebelde, gera uma rebeldia se você não tiver a compreensão, se Sim. não for conversado, é verdade. E essa escola tinha, a primeira vez que eu vi o palco, ela, na vida, foi nessa escola. E todo ano me apresentava, chegou na segunda série, eu falei, não quero mais. Não quero, não sou obrigada, Sim, a sabe? Bia também falou que mudou muito de escola por causa disso. E é duro para a Sim, criança, porque cada processo, né, de formação de amizade, tipo assim, de não é que eu não gostava do teatro, porque o teatro hoje é minha vida, mas era a forma é,
parecia que eu estava sendo um instrumento da escola, sabe? Mas você já fazia sabe? teatro Faz naquela isso. época? Não, olha só, na alfabetização, eu dançava a dança de uma valsa vinho. Ah, Todo mundo dançando de um jeito, e teve uma hora que eu resolvi rodar. Eu pedi pro menino, estica essa mão. Aí eu rodei no braço dele assim. Tem até gravado, eu vou até encontrar o que eu tenho gravado. E aí a professora foi e botou a gente na frente da câmera. Tipo, para expor ou para virar modelo do que fazer? olha, eu sei que eu fui espontânea, porque eu via na televisão. Eu falei, por que, que todo mundo tá dançando de um jeito? Se não é assim que eu vi, sabe? E aí eu rodei, sabe? E eu no vídeo, eu encontro, quando eu vejo o vídeo, eu reparo que as outras fazem assim, sabe? Tipo, o que O ela que tá ela tá fazendo, fazendo? sabe? Entendo. Tipo assim, 6 anos, Era sabe? novo, entendi. Isso tudo depois da fase do sabão, tipo assim. Eu estava até me perguntando, será que se eu não tivesse tido aquela fase do sabão, eu iria, tipo, acorda, sabe? Você tá num ambiente que não é da tua família e Mas só olha, vive Anne, os pensa fortes, assim, que na sabe? verdade, pensa assim, muda o seu padrão de pensamento. Será que se eu não tivesse vivido, o que a gente viveu não tem como ser modificado. Então, Não não tire tem. Mas cerais. eu Será que se eu da tivesse, onde. tire cerais, foi importante para sua formação. De alguma forma, ainda que de forma ruim, no sentido de ter sido agressivo, não precisava ter sido dessa forma. Mas para sua constituição, Anne, para você hoje estar onde você está, para você hoje ser o que você é, fez parte da sua constituição humana. Então, leva assim para observação, né? E se eu não tivesse vivido, eu seria eu? E não ser você, seria legal? Tipo, mas eu não me ensinei a fazer aquilo, sabe? Uhum. Era 6 anos de idade, Você viu em algum sabe? Da onde lugar, que talvez. Ou você vi em algum gostaria de lugar, rodar, porque rodar é muito legal. Rodar é sendo muito que legal. E para criança é mais incrível aí, ainda. aí a gente vê hoje em dia que o celular, esses aparelhos que você entrega para a criança logo de cara, sem ter um ano, ele não deixa a criança. É que nem a borboleta, passarinho. Se você tirar do ninho, ele com a sua mão, ele não aprende a sair sozinho, É sabe? verdade. E o celular faz isso. O celular ele não deixa você falar, olha, eu quero aprender a voar. O celular ele coloca que você já está voando, entendeu? Então para que ela vai querer aprender a voar se ela já está voando com o celular? É muito anterior ao Entende? celular, Anne. Eu entendo que o celular enrijece muito a questão cognitiva, né, do Não, porque olha só, aprendizado, eu pedi, mas eu é pedi para antes uma até do priminha, celular. Se eu falar assim para eu você, falei para a priminha o seguinte, vai lá, abre a torneira. Como que abre a torneira? ok, entendi, ok, Entendeu? entendi. Ué, hoje se alguns adolescentes, eu perguntar para algum adolescente pegar um suco de laranja na caixinha, se bobear, acha que a laranja está na caixinha. Porque não teve esse processo de a laranja não nasceu na caixinha, né? Teve um processo para o suco entrar dentro da caixa. Mas, para quem acabou de chegar, se você não explicar que a laranja ela é uma fruta, que existe um pé de laranja, que se chama laranjeira, e não O apresentar, adolescente, o adolescente nem tanto, mas até os 12 anos, eles nunca viram uma vaca, uma galinha na vida. não vou dizer nunca, nunca são, nunca e sempre. Vamos abolir essas palavras do nosso dicionário. Não viram ainda. O pessoal da cidade Alguns, não. vamos dizer assim, olha, não sei, eu não posso generalizar e colocar todos no mesmo Não, assim, saco. alguns, vamos Mas botar assim, alguns, pode alguns, ser sim, que não tiveram ainda essa experiência de vivenciar. sim. Muitos não vivenciaram. Não sabem, não conhecem, porque já nasceu nessa era, né, digital, então já vem pronto, o suco, a comida já vem congelada. Sim, é verdade. Antes até do celular, eu posso limitar o processo de aprendizado na fase oral. A criança, às vezes, ela está aprendendo a falar. Vou dar um exemplo. E aí ela fala, ah, ah.
E aí o adulto já diz: água, 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 toma, água. Aí ela bebe água. E toda vez que ela falar, a água aparece. Se a água aparece antes de eu terminar a palavra água, para que eu vou falar água se a água aparece antes? A criança não vai aprender a falar água se a água magicamente está dentro da boca dela sem ela terminar a palavra. Isso aí é um processo natural, ela é estratégica. Quando a criança chora Eu muito, acredito, eu falo isso, eu gente, a acredito que o criança está dizendo alguma coisa, o sempre. celular deveria ser liberado depois que a criança aprendeu a ler. Entende? Porque tem letras ali no celular Eu e acho que ela são precisa. processos diferentes para crianças diferentes, em famílias diferentes. Deveria existir um olhar para a criança dentro daquele núcleo familiar, porque cada criança, dentro do seu núcleo, ela é diferente para início, né, de conversa, e cada família também tem seus padrões, né, tem sua moda. E talvez eu possa estar enrijecendo uma criança, não dando um celular se ela já sabe ler, escrever, mexer em tudo. O celular pode ser algo que desenvolva ainda mais as cognições dela, a capacidade de aprendizado, ainda mais. E para outras crianças, o celular pode ser uma coisa que paralisa o aprendizado, que paralisa o processo dela. Eu não posso dizer para você com propriedade e nem com habilitação, porque eu não sou da área especificamente, que o celular paralisa ou enrijece todos. Eu acho que para cada criança tem um processo. Para cada família eu aplico um processo. Porque eu não sou daquela família. Eu não sei o que os pais leem. Eu não sei se os pais têm o hábito da leitura. Se a criança não tem pais que não têm hábito de ler, possivelmente ela também não terá. Ou se os pais mandam a criança ler, mas eles não estão lendo, vai existir um conflito dentro dela natural. Ele está me mandando fazer isso, mas ele não faz. É como falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O que é que fica registrado nesse inconsciente? O que é que fica dentro da criança? Eu vou fazer isso só porque meu pai está mandando, mas ele não está fazendo. E será que é para fazer? Se fosse tão bom, ele não estaria fazendo também? É igual o pai e a mãe que manda comer verduras e legumes. Mas a criança vai olhar para o prato do pai e da mãe e vai falar: mas você não está comendo. Por que eu tenho que comer isso se você não está comendo? Não é tão gostoso? Não é tão bom para a saúde? Se eu tenho que cuidar da minha saúde, por que você não está cuidando da sua? O pai, a mãe, o educador, de um modo geral, vai ser sempre o espelho, né? Vai ser sempre o modelo. E a criança vai sempre estar nesse lugar de observador. Aquilo que o adulto fala, o educador, o pai e a mãe, vai ter um poder muito grande dentro dela, é uma autoridade. E se ele está falando, mas não está fazendo, o que é que tem de conflito entre a fala e aquilo que ele está vendo? Ele vai ter esse conflito natural. Então, tem sim questões que enrijecem a criança, o aprendizado, mas eu tenho que levar cada caso de uma forma muito singular, porque é uma criança singular, com aptidões singulares, com capacidades singulares de aprendizado, numa família que não é igual a de todo mundo, porque cada família tem a sua moda, tem o seu padrão. Verdade. Seu padrão financeiro, seu padrão de Sim. intelectual, seu padrão psicológico. Eu não posso generalizar. Você acha que a criança está na hora, ela deve sempre ganhar presente ou você acha que isso estraga a criança de alguma forma? Presente é bom. Presente é bom, só que eu acho que a associação, né, do presente objeto, então talvez diminuir a questão do consumo infantil. A gente está numa era aí onde o consumo de uma casa é em torno da criança. Se bobear, ela é a maior consumidora dentro de uma casa hoje, né? Só que ela não sabe disso, ou ela não sabe, ou ela não tem noção do poder disso, porque quem dá o objeto, o presente, a comida, é o pai e a mãe.
Mas hoje a criança é uma das maiores consumidoras no mercado. Eu acho que o presente poderia estar associado com coisas muito mais simbólicas do que objetais. Então tem o brinquedo, mas eu não preciso do brinquedo, vamos supor, a boneca. Eu não preciso da boneca que fala, que anda, que tem olho, que tem boca. Eu posso fazer do presente uma criação de uma boneca. Eu posso criar junto com ela uma boneca do jeitinho que ela quer, com os olhinhos que ela quer, com os botõezinhos que ela quer, do jeitinho Sim. dela, feito manualmente, para ela estimular esse poder da criatividade, o poder da construção, ela olhar para uma boneca que ela Eu mesma acho que fez. você mostrar para uma criança que ela pode também criar seus brinquedos, como você está falando aí. Pode, Ela deve. pode pintar um quadro feito por ela, Isso. E aí o sabe? presente pode estar Tipo, associado assim, eu te dou o material, eu te dou a vara, mas eu não te dou o peixe, sabe? Eu dou para você a condição de exatamente. criar. E você tem condições de criar, eu sei que você tem. E sempre associar como algo assim, simbólico. O brinquedo, ele é simbólico. Ele tem que causar na criança aquele afago, aquele amparo, não uma ansiedade, um pavor. Se eu dou um brinquedo que gera numa criança uma ansiedade, um pavor, que adoece ao invés de curar, será que é o brinquedo certo? Para a criança certa? Será que eu não estou errando de brinquedo ou de criança? Isso a gente tem que pensar, né? Refletir sobre isso, porque o brinquedo ele tem que ser uma coisa para estimular a criatividade, para alegrar, para trazer vida, união, tem que conectar. O imaginário da criança tem que fluir, porque ela tem essa capacidade imagética absolutamente em ebulição. Isso tem que ser desenvolvido, Ensinar ela estimulado. a respeitar os animais, cuidar de uma plantinha Uhum. em casa, Seria muito sabe? bom já É a trazer forma essa de respeitar a consciência vida. no próprio alimento, já trazer a consciência no Você próprio saber, por alimento. exemplo, eu tenho um brinquedo aqui, eu posso doar os meus brinquedos Muito antigos, bom a doação e né, levá-la no como uma forma de. orfanato. Seria muito legal. De fazer assim, nossa, como eu posso ser útil para uma outra Porque assim, criança o brinquedo antigo de uma criança é o brinquedo novo daquela que não tem, que não tem, é né, nenhum. verdade. É verdade. Né? Ele se renova, ele não fica velho, ele está sempre se Nunca. renovando. O brinquedo nunca Né? envelhece, ele nunca envelhece. Nada Débora envelhece. Rosa! Débora Rosa no De Papo no Ar. Amei, Débora Anne. Rosa, você tem Sim. mais uma música pra gente? Uma Eu música que posso a sua trazer voz. uma música que é uma música assim, fofíssima, gostosinha. O Pintor de Jundiaí, já ouviu falar? Não. Não! O Pintor de Jundiaí, o Pintor de Jundiaí uma cantiga popular também. Vou fazer a versão do Palavra Cantada? Não, vou fazer de uma versão aqui. Tem tanta gente que faz essas versões, né? Eliana, tô vendo aqui na internet, tô vendo várias versões. Eu vou trazer do aquele tum tum tum, quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí. Pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Na cozinha quero um pé de bananeira, só para alegrar o coração da cozinheira. No portão quero 7 cachorrões, só para assustar a cara feia dos ladrões. Seu pintor, o que eu queria é que você pintasse um pouquinho de alegria. Débora, querida, a gente está terminando a live aqui, Que porque essa bom! live, ela, quando a gente está na parte mais gostosa, ela acaba É sempre interrompendo. assim, a vida é assim, Anne. Na parte mais gostosa, interrompe, que é Mas, pra ó, ficar com sabor de quero mais. gratidão, Eu que gratidão. agradeço.